Quantas vezes nós chegamos numa situação dessa? Ah, se você comprar mais, eu lhe dou um desconto. Essa questão diz assim, tá certo? No açougue de Chico, 1 quilo de carne primeira é vendido a R$5. Pronto. 1 quilo de carne é vendido a R$5. Para compras de 4 quilos ou mais, certo? Aos R$5. Para as compras de 4 quilos ou mais, ele concede um desconto de 10% sobre o total. Se a compra for inferior a R$4, 4 quilos, não haverá desconto. Aí o senhor Quincas comprou 3,8 quilos de carne e o senhor Juca comprou 4,1 quilos de carne. Quem pagou mais e qual foi o valor de sua compra? Certo? Então veja aqui, ó, isso é comum. Ah, compensa levar mais que tem um desconto. A regra do jogo é essa daqui. Ó, qual é a minha regra do jogo? Ele diz, o custo de 1 quilo é de R$5. R$5, 1 quilo, custo reais. Se eu comprar até, certo? Se eu comprar até 4 quilos. Inferior, né? Ele diz que é inferior, né? Então, eu comprar até, então, 4. Esse até 4 aqui, ele diz, para compra de 4 quilos ou mais. Então, 4 quilos ou mais. A gente bota esse até aqui, ele fica um pouquinho mais complicado, se a gente entende matemática, R$5. Então, para a quantidade, melhor assim, a quantidade for menor do que 4 quilos. Pronto. A quantidade for menor do que 4 quilos. Você vai ter, ó, R$5, R$5 menos 10% de desconto. Então, 10% de R$5, né? 10%, né? 10% de R$5. Na realidade, o custo aqui seria 4, né? R$4, porque 5, 10% é R$5. Então, R$4,95. Pronto. Eu não vou nem trabalhar com essa preocupação de desconto aqui. Já melhora um pouco. Pronto. R$5 menos, ó, ele tem um desconto de 10%. Se a quantidade, fica mais fácil assim, se a quantidade for maior ou igual a 4 quilos. Pronto, se a quantidade for maior ou igual a 4 quilos. Seu Quincas comprou, certo? Seu Quincas comprou 3,8 quilos de carne. Então, 3,8. Né? 3,8 quilos. Pronto, você comprou 3,8 quilos. Se eu multiplicar, ele não pagou R$5, então, seu Quincas, na realidade, gastou 5 vezes 8, 40, tá certo? Isso aqui vai dar R$19. Pronto, seu Quincas gastou R$19. Vamos ver agora o que aconteceu com, tá certo? Com Juca. Vamos ver o que aconteceu com Juca, certo? Então, seu Quincas, né? Juca. Ele levou 4,1 quilo de carne. 4, de carne. Pagou a R$5. Para facilitar facilitar a conta. Então, isso aqui, tá certo? Vai dar, né? Vai dar, ó, 4 vezes 5. Então, eu vou ter 4,1, né? 4,1 vezes 5, então, R$20,50. Pronto, R$20,50. Só que no açougue você tem um desconto de 10%.
Então, eu tenho que tirar, certo? Eu tenho que tirar em cima desse aqui 10%. Ora, 10% na realidade representa, ó, 10%, 2, né? 0, 5. Pronto, então menos 2, 0, 5. Então, R$20,50 menos 2,05 vai dar 18,45. 18,45. Né? Um desconto de 10%, né, de R$5. O desconto de 10% de R$5 é, na realidade, R$5. Então, está R$4,50 cada quilo. Então, poderíamos dar R$4,50. Então, o nosso amigo Juca pagou o quê? Ó, Quincas pagou R$19 e Juca pagou R$18,45. Vamos para o gabarito? Ele diz, Quincas pagou mais. Verdade, ele pagou mais. E ele pagou o quê? R$19. Então, o item correto, A. Quincas pagou mais, né? E ele pagou quanto? R$19. Então, o item correto é o item A de alegria, certo? Então, essa questão foi a 27. Então, agora vamos lá, a 28. A questão 28, isso nós chamamos na matemática, são inequações simultâneas. No mesmo instante, alguém tem que ser maior e menor. É possível? Sim. Ah, não é possível? Se no mesmo instante ser maior e menor do que alguém? Mesmo instante, é um referencial. Se aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 6. Se eu tenho alguém aqui no meio, esse alguém é maior, olha lá, a leitura é essa. Alguém é maior do que 2 e essa mesma pessoa, no mesmo instante, é menor do que 6. Ele é maior do que 2 e menor do que 6. Então, como é que eu faço? Eu faço assim. Vamos trazer para cá, vamos repetir a inequação. A inequação é 2x, certo? Mais 3, menor ou igual a x mais 7, certo? Menor ou igual, estou lendo no sentido. Não é correta essa leitura. 3x mais 1. A leitura correta é do meio para as pontas. Mas nós aconselhamos o aluno a fazer de uma maneira bem praticazinha. O que é que ele faz? Ele transforma em duas. Uma até aqui, do jeito que está. E a outra daqui até aqui. Pronto. Então, eu tenho as duas. Resolve uma e resolve outro e vê o que satisfaz as duas. Porque chamamos de inequações simultâneas. Então, eu tenho uma inequação 1 para resolver e tenho a inequação 2 para resolver. A inequação 1, certo? A inequação 1, você tem simplesmente 2x mais 3 menor ou igual a x mais 7. A inequação 2, você tem x mais 7 menor ou igual a 3x mais 1. Resolvendo a inequação 1, desloca de um lado, quem não tem x, para o outro. Então, 2x menos x menor ou igual, repete, 7 tira 3, que é mais 3 menos 3. Então, eu vou concluir que x, 2x menos x, é menor ou igual a 7 menos 3, dá 4. Então, nós temos aqui o x menor ou igual a 4. Então, nós temos x menor ou igual a 4. Então, deixa isso aqui guardado. Menor ou igual a 4. Na segunda inequação, certo? Na segunda inequação, eu vou ter, desloco o 3x e o 7. Então, fica x menos 3x, não era mais?
Então, menos 3x menor ou igual a 1 menos 7. Menos 2x menor ou igual a quem? Ó, sinal da desigualdade. Ó, sinal estava aqui, sinal estava aqui. Menor ou igual a 1 menos 7 dá menos 6. Aqui é o grande detalhe. Inequação, quando a variável x tem coeficiente negativo, tem que ser multiplicado por menos 1. Nesse momento, haverá a troca de todos os sinais. O menos passa a ser mais, o mais passa a ser menos, e o menor passa a ser maior. A igualdade permanece. Passo 2 dividindo, x maior ou igual a 6 sobre 2, dá 3. Então, eu tenho agora, tá certo? A condição. Não esqueça, quando multiplica por menos 1, quando você multiplica por menos 1, você troca o sinal. Então, x maior ou igual a 6 sobre 2, então x igual a 3. Lembre, aqui, quando você faz a leitura, você lê esse maior do que esse, e esse i, senhores, caracteriza na matemática, esse i caracteriza interseção. Esse i caracteriza interseção. Caracteriza interseção. Tem que satisfazer os dois no mesmo instante. O número tem que ser menor ou igual a 4 e maior igual a 3. Agora vamos ver o que eu quero. Ó, se eu fizer o gráfico, então vamos fazer aqui o gráfico, para satisfazer, né, fazer o gráfico para ver direitinho. Então, aqui eu tenho o x. 4, tá aqui, 4. Ele quer que seja menor do que 4, então menor do que 4 está à minha esquerda. Então, ele quer que seja menor do que 4, então está à minha esquerda. Então, eu tenho x menor ou igual a 4, a igualdade, então caracteriza fechado. E eu tenho aqui x maior ou igual a 3, então igualdade, então fechado, 3. Maior caracteriza deslocamento para a direita, maior deslocamento para a direita. Se eu observar onde é que está comum, que está no mesmo instante, menor do que 4, maior do que 3, é todo o intervalo que está indo, é todo o intervalo que está indo do 3 até o 4. A pergunta da questão é a seguinte: quantos inteiros satisfazem simultaneamente a desigualdade? Os inteiros são simplesmente os inteiros 3 e 4. Quantidade, ele quer saber quantos são. Então, a quantidade, 2. Então, existe 2 inteiros que satisfazem essa desigualdade. Cuidado, 2 inteiros não é o número 2, é a quantidade. 2 inteiros que satisfazem essa desigualdade. É o número 3 e o número 4. Então, o item correto é o item D de dado. Certo? É o item D de dado. Essa foi a questão de número 28. Então, aqui eu tenho uma questão de inequação. Agora, nós vamos fazer no geral, para não correr risco. Tá certo? Aquela, nós encontramos a resposta. Correndo risco, encontramos a resposta. Sem problema. Mas essa não, ele quer intervalo. Então, não tem saída. Eu tenho essa. Ó, eu tenho essa desigualdade e quero resolver. Ele pergunta o conjunto de solução da inequação. Então veja aqui. Conjunto de solução dessa inequação. Eu tenho 1 sobre x que multiplica 1 menos x
maior do que 1 sobre x. Alguém poderia já pensar, professor, eu já posso cortar esse x? Teria algum problema se eu cortasse esse x? Primeiro, antes de começar essa pressa de cortar, lembrando que o denominador de uma fração não pode ser quem? Ser zero. Então, eu já tenho x diferente de quem? De zero, que é o denominador da fração. E outro, 1 menos x também tem que ser diferente de zero. Então, são dois valores que x não pode assumir. Quais são esses dois valores? Ele não pode ser zero e nem pode ser 1. Então, esses dois valores não podem assumir nessa desigualdade. Não pode ser zero, tá certo? E nem pode ser 1. Aí, o que eu faço? Eu tiro, desloco com calma, 1 sobre x, que multiplica 1 menos x, certo? Menos 1 sobre x. O segredo de qualquer inequação é compará-la com zero. Tiro o mínimo, né? Reduz ao mesmo denominador comum. Quando tem denominador, não podemos eliminar. Quando é invariável no denominador, não se elimina. O mínimo de comum é x, que multiplica 1 menos x. Esse produto dividido por esse dá 1, vezes o numerador. Menos esse produto por x, cancela x, fica 1 menos x. Então, fica 1, que multiplica 1 menos x. Em cima, 1 menos x, deslocando. 1 menos 1. Vamos deslocar aqui. Então, 1 menos 1 mais x sobre x, que multiplica 1 menos x. Condição maior do que zero. Elimina a presença do 1 aqui, cancela. Aí nós ficamos com x sobre x, que multiplica 1 menos x, maior do que zero. Ficamos livres do x, né? Aí eu vou ter isso aqui. A minha equação, ela passa a ser essa. Quando eu simplifico, fica 1. Fica 1 sobre 1 menos x. Isso aqui é maior do que zero. Maior do que zero, né? Maior do que zero quer dizer espaço positivo. Para que essa relação aqui, para que essa relação dê positivo, só depende do sinal de quem? De 1 menos x. Então, conclusão, 1 menos x tem que ser positivo. Porque o 1 aqui já é positivo. Então, embaixo tem que ser o quê? Positivo. 1 menos x tem que ser positivo. Deslocando para o outro lado 1, menos x tem que ser maior do que menos 1. Multiplicando por menos 1, eu concluo que x é menor do que 1. Então, conclusão, o meu x é menor do que 1. Aqui tem a grande sacada que, numa pressa, você pode, numa pressa, você poderia marcar sem opção nenhuma, sem peso de consciência, a opção A ou a opção B. Você poderia ter corrido e marcado a opção B. Mas tem um detalhe, qual é? Denominadores de uma fração, não esqueça esse detalhe, denominador de uma fração tem que ser diferente de zero. Denominador de uma fração é diferente de zero. Aqui o x é diferente de zero e aqui o x é diferente de 1. Quando você encontrou na questão, isso é como se fosse uma revisãozinha. Quando você encontrou na questão x menor do que 1, você ficou satisfeito. Por quê? Porque o que ele estava dizendo
que eu poderia pegar qualquer valor menor do que a unidade, certo? E pela pressa, nós teríamos o quê? O item A, ou o item B, ó. X real está com x menor do que 1. Mas tem um detalhe, qual é? Pela presença do denominador da fração, ele não pode ser zero. O denominador de uma fração, ele não pode ser zero. Então, a resposta correta, né? A resposta correta está no item C de casa, certo? No item C de casa, que diz: x pertence aos reais, x menor do que 1 e x diferente de 0. Então, isso aqui nós chamamos, quando não tem igualdade, o intervalo aberto. Quando tem a igualdade, a gente chama de intervalo fechado. Porque muitos de vocês fariam, sem dificuldade nenhuma, esse cancelamento. Quando você cancelava esse x de um lado com x do outro, você já chegava nessa, ó, não passava por essa, já chegava nessa daqui. E dizia logo, ah, ganhei tempo, já resolvi a questão. Isso não é verdade. O tempo é precioso, mas você tem que ter domínio por ele. Não correr, que aí você pode perder a questão. Então, nós temos, conferindo, 29, o item C de correta. Então, temos agora uma questão de número 30. Certo? Olhe bem a questão de número 30, que diz assim: um videoclube propõe aos seus clientes 3 opções de pagamento. Opção 1, R$ 40 de taxa de adesão anual, mais R$ 1,20 por DVD alugado. Opção 2, R$ 20 de taxa de adesão anual, mais R$ 2 por DVD alugado. Opção 3, R$ 3 por DVD alugado, sem taxa de adesão. A melhor opção de pagamento é, lembre, essa questão ela foi modificada para que a gente possa analisar melhor, não só uma pergunta que ele fazia, tá certo? Então, veja interessantíssimo o que nós temos dessa questão, certo? Então, eu tenho opção 1, ok? Então, opção 1, eu tenho R$ 40, né? Anual, R$ 40, mais uma taxa, então, R$ 1,20 por DVD, alugado. Opção 2, eu tenho R$ 20 fixo, mais, certo? Mais R$ 2 por DVD alugado. Opção 3, eu tenho R$ 3, zero fixo, mais R$ 3 por DVD alugado, certo? Por DVD alugado. Pronto. O que é melhor? Qual é a melhor opção para mim? Certo? Qual é a melhor opção? O que eu devo fazer? Escolher a opção 1, 2 ou 3. Lembre que na hora de uma prova, o tempo é principalmente fundamental para você organizar a sua questão. Tá certo? Então, veja com atenção. Preste bem atenção. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a opção 1, certo? Igualar a opção 2. Para ver, analisar de duas em duas. Se eu pegar a opção 1 igualar a opção 2, o que nós vamos ter? Se eu pegar a opção 1 igualar a opção 2. Se eu pegar 20, então deixa eu ver aqui. Pegar a opção 1 igualar a opção 2. Se eu pegar, deixa eu botar aqui, eu tenho 40 mais 1,20
é igual a 1,20D. 40 mais 1,20D. 1,20D. Isso é igual a 20, certo? Mais 2D. Se passar para cá, ó, 40 menos 20, eu tenho 2D menos 1,2D. Então, eu tenho 20 é igual a 0,8D. Passando, dividindo, a quantidade aqui é 20 dividido por 0,8. Se eu pegar 20, tá certo? Dividido por 0,8, então são 25. Então, se eu pegar 25 DVD, não faz diferença. Eu posso pegar a opção 1 ou a opção 2. Pronto. Se nós pegarmos, né, a opção 1 igualar a opção 3, vamos lá. Se eu pegar 1 igualar a 3, então eu vou ter 40 mais 1,2D a 3D. Então, 3D menos 1,2D, isso é igual a 40. Então, aqui eu tenho 1,8D é igual a 40. Se eu pegar 40 dividido por 1,8, se eu pegar 40 e dividir por 1,8, então eu tenho, ó, 40, 3D. Então, eu estou pegando a 1, nós estamos pegando a 1 para 2. Então, isso aqui dá 22. Então, para facilitar, seria 23 aproximadamente. Certo? Então, 23 aproximadamente. 23 é como se tivesse o mesmo custo. Então, vamos agora pegar a 2, igualar a 3, opção 3. Então, vamos ver aqui o que, que nós temos. A 2, a 3, para facilitar, ó, 3D, 3 está fácil. 3D igual a 20 mais 2D. Então, D é igual a 20. Então, 3 foi mais fácil. A 2 e a 3. Então, se nós analisarmos graficamente, essa é a grande sacada da questão. Então, se nós analisarmos graficamente, nós vamos ter isso aqui, ó. Se eu analisar graficamente. Então, eu tenho, ó. Então, eu tenho aqui, a quantidade que eu tenho é 20, né? A quantidade que eu tenho é 20. A outra quantidade que eu tenho é 22, ou 23 aproximadamente. A outra quantidade é 25, não está em escala, certo? A opção 3, ela começa no ponto 0. Pronto, essa é a opção 3. Pronto. A opção 2, ela sai do 20 e passa, ó. Ela sai do 20 e passa, ela corta aqui, ó. Ela sai do 20, né? Então, 20 passa aqui. Certo? Aqui, que é 20, essa é a opção 2. Opa, é a opção 2, para facilitar. Opção 2. E a opção 3 do 40, né? A opção 3, ó, 40. Certo? Então, ela corta 20, não, deixa eu ver aqui, vou fazer só uma correçãozinha desse gráfico aqui. A opção, ele corta aqui, certo? 20, ó, aqui 20, 20. Opção 2 e a outra, opção 3, ela corta bem aqui. Deixa eu fazer aqui uma... que é gráfico. Gráfico você tem que ter muito cuidado. Então, deixa eu botar as cores diferentes. Então, ela corta aqui, 23, ela corta primeiro e terceiro. E aqui essa
Aqui para poder cortar todo mundo, né? Azul tem que ser cor diferente. Azul foi para o caminho que não era para ir. Deixa eu fazer aqui. Gráfico é gráfico. Tem que analisar. Pronto. Pronto. Aqui 25 com essa. A 20, 40 e 0. 0 é a 3. 0 é a 3. A 20. Ó, aqui a 20 é a 2. 20 é 2, né? Ó, 40 é 1. 40 é 1. Aqui é a 2. E a 3. Então, senhores, ó, o problema está bem aqui, ó. Bem aqui, bem simples. Se eu faço menos de 20, a opção melhor é quem? É a 3. Se eu faço de 20 a 23, ó, aqui é a opção 3. Mas se eu for para cá, o que que tem? Se eu venho para cá, eu tenho, ó, se eu vim até aqui, a opção era quem? 2. Mas se for aqui, a opção é quem? É 1. Então, lembre, a opção aqui, a melhor opção é quem? É a 3, depende da quantidade. Essa opção aqui é a 2, né? E essa opção aqui, se eu tiver acima de 25, a opção é 1. Então, o item correto está onde? Então, ó. Então, o item correto, questão linda, depende da quantidade, certo? Depende da quantidade de DVDs alugados. Ok? Item correto é o item E. Exercite esse tipo de questão, análise de gráfico. Vá em frente, ok?